Oi, alunos! Como é que vocês estão aí em casa? Como é que estão as atividades? Né? Não digo atividade somente acadêmica, mas o dia a dia de vocês. Torço muito para que tudo isso acabe logo, quanto antes, e a gente possa estar aí juntos mais uma vez. Não podemos desanimar, que possamos estar sempre sereno aí, para que as coisas possam continuar. Beleza, gente? Bom, hoje inicia mais uma aula. Hoje é dia 4 do 5 e então temos mais aí duas aulas, né, diante desta segunda-feira, início de semana. Hoje o nosso assunto, vocês podem perceber que eu estou um pouco aí rodeado de frases, né, de palavras que acredito que vocês já devem saber do que se trata. E para quem realmente entendeu que tudo isso aí está associado a interações entre as espécies, ou a gente pode mencionar como relações, né, entre as espécies, entre as populações, é isso aí, você acertou. Muito bem, pessoal. Mas antes de comentar tudo isso com vocês, eu gostaria que vocês entendessem que quando a gente trata então de populações, de indivíduos que acabam interagindo entre eles, uma coisa é clara: a população inserida no seu habitat, ele precisa entender que aquele local, aquele habitat que ele utiliza, ele precisa retirar é, tudo aquilo que é fundamental e que algumas vezes nós mencionamos ou lemos como fatores para que eles possam sobreviver. Então é necessário aí dois tipos de energia importante, que é o que nós chamamos de energia de manutenção. Essa energia de manutenção nada mais é para permitir com que o organismo em si, aquele indivíduo, aquela espécie, possa existir, possa sobreviver no meio. Então, ele vai buscar alimentos que possam ser favoráveis à sua sobrevivência. Mas uma coisa a gente tem que deixar claro: para que o organismo sobreviva, ele não pode gastar mais energia na busca por alimento do que o próprio alimento vai lhe trazer, porque isso não vai mantê-lo vivo, não vai manter ele com a sua sobrevivência. Então, são estratégias que a gente tem que entender a respeito. Poxa, eu preciso de energia, mas eu tenho que saber o quanto capturar aquele alimento que traz uma energia para mim vai ser mais vantajoso se em contrapartida eu vou gastar muito mais. Então vamos mencionar aí, galera. Energia de manutenção é a energia que o indivíduo precisa para a sua sobrevivência, para a manutenção do seu próprio organismo. Mas, além desta energia de manutenção, existe também a energia líquida. Essa energia líquida, ela vai além. Ela é aquele tipo de energia necessária para a reprodução do organismo. Estão me entendendo? Então, olha a diferença entre essas duas energias. Ele precisa pegar essa energia para aplicar no processo de reprodução. E aí o que acontece? Eu permito com que aquela população deixe apenas de sobreviver, mas também possa crescer, aumentar em número de indivíduos. Ficou claro, alunos? Então vamos deixar as coisas bem claras. Eu tenho uma energia de manutenção e eu tenho uma energia líquida. Dois tipos de energia que, claro, são encontradas no indivíduo, mas que eu tenho que saber a necessidade de cada uma. Ok? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Beleza? Esse assunto a gente encontra também no livro do Odum, nosso querido livro de ecologia, que está situado lá na área de. Depois que a gente estudou sobre ação e territorialidade, você vai encontrar lá
ok? Esse assunto como seleção R e seleção K, que está baseado justamente nisso que eu comentei com vocês, que é energia disponível e favorável para essa população. Ok, gente? Muito bem. Ficou claro? A gente precisa então prosseguir. Bom, uma coisa importante também que eu gostaria que vocês entendessem, porque como a gente vai falar sobre a questão de relação ecológica, a gente precisa saber que quanto menor a abundância também de alimento, maior é a área, né, de habitat, forrageamento, que o organismo vai precisar buscar. Então, menor alimento, menor quantidade de alimento, o organismo vai ter que, dentro do seu território, ter uma área maior para buscar, que eu chamo de forrageamento, né? A área para que ele possa, a área forrageada, podemos dizer assim, né? E claro que se ele buscar uma área maior para forragear, com certeza ele vai ter maior amplitude. Amplitude de quê? De itens alimentares. Agora uma coisa interessante. Se ele tem uma busca de itens alimentares maior, e se ele for um organismo menos generalista, o que significa generalista? Se ele for uma população e organismos que se alimentam somente daquele tipo de fator lá, né? Somente um tipo de alimento. Ele vai passar mais apuros, ele vai ter menos disponibilidade de alimento, ele vai ter que, talvez, dependendo, vai ter que gastar mais energia para buscar esse alimento, se ele é menos generalista. Agora, se ele é mais generalista, ele tem uma diversidade maior de itens. Ele se adapta à falta de um ou outro item e acaba se alimentando de outras coisas. Isso é mais vantajoso, concorda? Tudo isso é uma forma de otimizar. O quê? Otimizar o custo e o benefício, certo? O animal gasta, mas ele precisa gastar menos e ter uma quantidade suficiente de energia naquele alimento que ele está buscando. Mas claro que o animal ele não vai caçar assim, ele não vai buscar o alimento tão fácil. Ele vai encontrar coisas negativas, ou que nós chamamos de fatores externos ou extrínsecos. Então, quando ele encontra isso aí podemos exemplificar com uma competição, por exemplo, entre organismos, né, com outras espécies. Então, pode alterar essa tendência, né, de custo-benefício, porque ele vai ter outras espécies para poder lidar com aquele alimento, com aquela busca que ele necessita. Então, a gente precisa ver que a sobrevivência ela está associada ao futuro, ou seja, aquilo que ele precisa para nível futuro, aí podemos dizer como a questão da reprodução, e aquilo que ele precisa naquele momento, presente, para sobreviver. Então, através disso, eu preciso encontrar um balanço dentro da população, né? Então, eu preciso ter futuro e presente em relação ao objetivo daquela população. É uma população que precisa sobreviver, mas ao mesmo tempo é uma população que, além disso, ela precisa também permitir o crescimento dessa população, precisa permitir a reprodução dessa população. Ok? Então são coisas importantes para a gente analisar. Bom, entrando dentro do assunto, que seria relações ecológicas, hoje a gente vai dar uma introdução sobre esse assunto. Hoje a gente não vai trabalhar tanto de forma específica, porque tem algumas coisas que ainda precisamos esclarecer antes de falar desse assunto, ok? Mas muito bem. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que duas populações, né, ou populações de duas espécies, melhor dizendo, elas podem interagir de forma básica dentro desse aspecto, ok? Então a gente tem lá a questão da interação neutra, né? Nós temos a interação positiva,
a interação negativa. Então eu tenho três importantes formas de interação, aonde entre essas interações, ou seja, entre essas duas espécies, pode acontecer um fator neutro, positivo ou negativo, certo? Então, mas o que ainda pode acontecer nessa interação? Então, eu não tenho duas espécies. Então, pode ser que uma população ela tenha uma neutralidade com uma interação com essa população, o que essa se torna negativa. Então, entre duas espécies diferentes, ou podendo ser da mesma espécie, né, dentro da mesma população, eu posso ser que uma tenha um fator positivo, a outra seja neutra, eu posso ser que essa seja neutra e essa se torne negativo, posso então ter positivo e negativo entre essas duas espécies, então isso vai ser de acordo com aquilo que a gente vai usar como exemplo. Então, uma coisa também que eu quero mencionar aqui para vocês é que, gente, ao mesmo tempo que entre duas espécies pode ter interações, vamos supor, positivo e negativo, isso pode mudar, porque é dinâmico. Vai depender muito da situação, ok? Então, uma coisa que a gente vai deixar então clara é que a interação entre duas espécies, né, em populações diferentes, eu posso ter então a neutralidade, a positividade e a negatividade com essa relação, ok? Então isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. É o básico, ok? Bom, interações e relações. Então quando eu falo em neutralismo, né, ou neutralidade, eu digo para vocês que nenhuma das populações é afetada, ok? Nessa associação, nenhuma é afetada, nenhuma e nem outra, certo? Então, neutralidade o nome já diz. Outra coisa, competição, mas por uma interferência direta, vamos dizer assim, né? Então, as duas populações se inibem ativamente entre elas. Há uma inibição entre as duas. Então, isso é direto. O contato dela, essa inibição que está acontecendo, é direto entre uma e outra. Elas acabam tendo uma inibição através de uma competição. Ah, professor, mas dá um exemplo e tal. A gente ainda não vai estar na aula de hoje ainda exemplificando cada um, porque nós vamos fazer separadamente. Hoje a gente vai fazer um apanhado de tudo aquilo que nós vamos ver aí nas próximas aulas, tá? Então não se preocupem com isso. A outra coisa é a competição por uso de recurso. Então, por exemplo, cada população afeta, mas indiretamente a outra. Tá? Então, de repente, está buscando por um recurso que no momento está escasso. Ok? Está escasso os alimentos, mas a população elas não estão diretamente, elas estão de forma indireta, elas estão buscando no mesmo local, mas sem um contato físico, né? Mas estão buscando recursos que estão escassos e, consequentemente, isso vai estar afetando a população, né? Ou uma ou outra. Então é uma forma então de competição, mas por uso de um recurso, tá? A outra coisa é o amensalismo. Então o amensalismo, uma população é inibida e a outra não é afetada, ok? Então, por exemplo, se uma população é inibida, é algo negativo, correto? E a outra não é afetada, é neutro, ou seja, para ela tanto faz. Então fique claro isso aí. Vamos lá, outros tipos de interação. Tá? Então, por exemplo, o comensalismo. Né? O comensalismo, uma população é beneficiada, mas a outra não é afetada. Tá? Então, fique bem claro também essa questão do comensalismo. Então, uma se beneficia e a outra tanto faz, não é afetada em nenhum sentido, nem positivamente nem negativamente. O parasitismo, uma população é beneficiada e a outra afetada, prejudicada. Nós estamos falando de parasitismo. E uma coisa importante em relação ao parasitismo, sempre o parasita, que é a população, vamos colocar ela como população 1, ela vai ser menor que a população 2, que serve como hospedeiro, né, podemos dizer assim. A predação, né, que é uma outra forma também de interação,
uma população afeta a outra de forma adversa, né? Ataques diretos, sei lá, uma leoa e um gnus, por exemplo, uma leoa e uma zebra, ok? Embora uma dependa da outra, né? Aí você pensa assim, poxa, professor, mas a predação, o que que o gnu vai precisar da leoa? Ah, a gente pode pensar na questão do controle, né? Controle populacional, controle de indivíduos que estão tendo uma alta. Então, isso é importante. Protocooperação, né? Ou cooperação facultativa. Facultativa a gente pensa o quê? Não é obrigatório, ok? Então, assim, ambas as populações se beneficiam dessa interação. Porém, como eu falei, não é algo que é obrigatório para eles sobreviverem. Já o mutualismo é diferente. Você tem uma população, as duas populações se interagindo, né, ali, e é uma questão de condição, né? Uma depende da outra. Engraçado que esse mutualismo, um depende da outra, mas isso não quer dizer que um vai crescer e o outro também. De repente isso vai ser uma forma só de sobrevivência. Tá interessante essa questão do mutualismo, tá, pessoal? Mas lembrando que é, pode ocorrer também o uso em laboratório, experimento, para que cientistas podem promover isso, essas condições, né, onde um deles, já que eram duas espécies diferentes, um deles pode sobreviver sem o outro, mas aí em laboratório. Tá? O que eu estou dizendo para vocês é em condições naturais. Ok? Bom, aí nós entramos num assunto que eu gostaria de comentar com vocês, que é chamado de coevolução, ok? Coevolução nada mais é do que um tipo de evolução da comunidade. A gente sabe que comunidade você tem populações diferentes dentro de uma área, onde essa área oferece fatores físicos, né? Sem mencionar os abióticos, eu já acabei de falar que são duas populações no mínimo, né? E esses fatores abióticos satisfazem também as necessidades desse, desses organismos e também os próprios fatores físicos nessa interação. Bom, e com a evolução também a gente pode dizer que é uma evolução conjunta de duas ou mais espécies, mas essas espécies não precisam cruzar entre eles. Eles existem, mas eles não são intercruzantes, que isso a gente pode dizer assim, e que tem uma estreita relação ecológica, ou seja, que possa ter então uma aproximação, né, que possa ter uma breve relação entre eles, mas como eu mencionei, não necessariamente um intercruzamento, ok? Bom, o que eu gostaria de falar com vocês sobre isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um termo chamado química secundária. Galera, vocês sabem que os organismos, quando eles estão num período de reprodução, para originar os gametas, esses gametas eles podem passar por um processo de mudança genética, ou o que nós chamamos de mutação. Então, você pode ter uma recombinação de genes, né, para formar o possível gameta. E quando que acontece isso? No processo meiótico. Então, a gente tem que entender que são células aí que vão ser, podem receber uma modificação. E essas modificações, essas mutações, elas podem promover a produção de substâncias químicas, que nós chamamos de substâncias químicas secundárias. Por que secundárias? Porque são substâncias que não fazem parte diretamente da sobrevivência daquele organismo, mas que vai cooperar possivelmente a favor da sua sobrevivência, tá? Indiretamente, beleza? Mas não vai fazer parte daquela estrutura fisiológica do indivíduo. E aí a gente se depara, por exemplo, porque algumas plantas elas acabam produzindo essas substâncias e acaba sendo um fator inibitório para os herbívoros. Então ele acaba sendo
uma substância que reduz a palatabilidade, né, dos herbívoros. Aquilo deixa de ser, de ter um paladar agradável. Isso, de uma certa forma, acaba inibindo. Então, é uma forma de adaptação, uma forma adaptativa, né, geneticamente, fisiologicamente, do vegetal, para inibir, né, a predação, a herbivoria. E uma coisa também interessante, um outro exemplo que eu queria colocar, é que alguns insetos, como por exemplo a borboleta, agora eu esqueci o nome dela, mas eu vou procurar aqui. A borboleta, vamos ver aqui, deixa eu só encontrar o nome dela, para não usar o termo, não usar o termo irregular, ok? Se eu achar, né, gente? Se eu não achar, a gente pode usar como esse termo mesmo, só como borboleta. Mas não... Deixa eu ver aqui se eu acho... Não estou encontrando. Achei. Ah, borboleta monarca, tá? As borboletas monarcas, elas na verdade eram atrativos, né, para as aves. E o que aconteceu? No período de lagarta da borboleta, então entrando aí no processo de metamorfose, essas lagartas elas se alimentam de plantas que produzem uma substância necessária para que a lagarta ela absorva e ela se torne palatível para as aves. Então, olha que coisa bacana. Um organismo tão vulnerável como uma lagarta, ela acaba então se alimentando dessa substância, acaba não sendo tão agradável em relação ao paladar das aves, e isso torna então um mecanismo adaptativo para que ele não seja predado, já que não é tão agradável, né, para o paladar desses predadores. E mesmo assim, quando ela deixa de ser lagarta e se torna uma borboleta na fase adulta, ela deixa de ser predada justamente por causa dessa associação do sabor, né, palatável em relação à borboleta. Então, assim, a gente percebe que é uma questão assim bem interessante quanto a esse modelo, né, que eu falei para vocês, que é um processo coevolutivo, um acompanhamento. E claro que esse acompanhamento ele acaba sendo favorável porque assim os pássaros também eles precisam daí buscar uma outra forma de alimento, já que aquele alimento, se for a sua escolha o mais atrativo, deixa de ser. Então a gente percebe aí que os compostos secundários produzidos então por alguns organismos se tornam importantíssimo quanto uma defesa, né? São utilizados então como uma defesa química. Então, mas o mais interessante é que esses organismos, como as borboletas, fazem isso através da sua própria alimentação. Adquirir das plantas aquela substância, aquele composto químico que vai ser incorporado, vai ser absorvido e aquela mesma substância indiretamente diretamente vai causar situações adversas para as aves. Ok? Então, lembrando que isso é uma coevolução, ou seja, são processos adaptativos que acontecem nos organismos e que acabam interferindo então nos seus predadores, certo? Então a gente precisa ter essa consciência, tá, pessoal? Galera, então assim, isso é muito importante justamente para que então essas borboletas elas acabam tendo mais sucesso reprodutivo. Então é beneficente, né? É importante e é duradouro porque aí ele consegue entrar na fase de adulto e aí poder reproduzir, ok, gente? Bom, pessoal, essa foi uma introdução desta aula. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar com a parte de interação ecológica, um pouco mais
daí deixa de ser um superficial, a gente vai ter que falar sobre a questão de relação interespecífico, diferenciar isso para poder falar e entrar dentro desse nosso assunto, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês coloquem isso agora em prática. Eu vou atribuir uma atividade ali bem confortável para vocês, somente para vocês terem colocar esse entendimento então no papel, né? Digo, não só no papel, mas aí no computador, para que a gente possa fazer, tá bom? Para que vocês possam ir aprimorando. Então, aos poucos a gente vai trabalhando desta forma, certo? Já falei demais, não aguento mais a minha voz. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem, uma ótima semana, né? Estou aí disponível no horário de aula para vocês, pelo WhatsApp ou até mesmo pelas mensagens via a plataforma Moodle. E espero que vocês tenham gostado e um até logo, tá? Fiquem com Deus. Um abração do professor Rodrigo.